Olá, meus caça-amores, tudo bem com vocês? E estamos aqui no canal Caçarola, o seu canal de comida de botequim. Vamos fazer caçarola, isso mesmo, caçarola. Caçarola de abóbora cabotiã com linguiça calabresa fresca e queijo coalho. Para essa receita a gente vai precisar de 1,5 kg mais ou menos de abóbora cabotiã. A minha já está descascada, cozida e amassada, tá bom? A abóbora cabotiã ela é facilmente confundida com moranga, por isso tem a foto aí do lado para que você não corra o risco de comprar uma abóbora errada. Comprou errado? Dá problema? Dá, porque envolve a textura, a consistência, enfim, é abóbora cabotiã. A gente vai precisar de 800 gramas de linguiça calabresa, a fresca, tá? A abóbora eu cozinhei, já escorri, amassei, separei o caldo dela, né? Todo purê vai o que? Leite, margarina, lá. O meu vai o caldo que eu cozinhei a abóbora. Nós vamos precisar aí de umas 4 colheres de cachaça, um molhinho de pimenta, eu tenho a sriracha aqui, mas você pode, fica a sua escolha. Temperinho Edu Guedes, tá? Hoje não é o vinagrete, é o Edu Guedes. É bem próximo ao vinagrete, você encontra assim facilmente em feira livre. Com certeza essa é para impressionar os seus convidados, não é mesmo? Todo mundo vai gostar. Sal, açafrão, folhas de louro, 2 tabletinhos de caldo de carne, a pimenta do reino, o mix, né? A vermelha, a branca e a preta maceradinha. Você vai precisar de azeite, cebolinha, tá? Salsa e coentro hoje não, só cebolinha. Puxa, mãe, seu frango com farofa tá uma delícia. 4 tomates picados, 2 cebolas picadas e o queijo coalho. Picado grosseiramente, tá bom, pessoal? No caso do queijo coalho, eu fiz à mão mesmo, tá? Eu triturei na mão. Por quê? Não é alta gastronomia, a gente tá falando de comida de boteco. E agora vamos pro preparo dessa receita maravilhosa. Meus caça-amores, já estamos com a nossa caçarola aqui no fogo, tá? Fogo alto. Já coloquei o azeite, o equivalente a 3, 4 colheres. A gente vai colocar um pouquinho da cebola. Pouquinho só, tá? Da cebola. Nós vamos usar também no recheio. Vamos abrir aqui, né, o nosso tablete de caldo de galinha. Galinha não, gente, carne. Ops, falei errado. Parabéns! A gente vai deixar ele derreter um pouquinho. Quando ele tiver mais ou menos assim, ó, a gente entra com um pouquinho daquele caldo, né? O caldo que a gente cozinhou a nossa abóbora. Viu? Coloquei um pouquinho, mais ou menos uma xícara. A gente vai deixar ele ferver. Mas antes que ele ferva, eu vou colocar um pouquinho do Edu Guedes. Não esquece de curtir o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um pouquinho de açafrão. Ó, começou a ferver, porque ferve rápido, porque é bem pouquinho. Não vou colocar sal ainda aqui. Depois que deu essa fervura aí na lateral, a gente entra com a nossa abóbora. É aqui que nós vamos preparar o nosso purê. A nossa abóbora cabotiã. Eita, nós! Se não faz alguma besteirinha, não sou eu, né, gente? Tá brincando comigo, pegadinho? Tá aqui a nossa abóbora. Vamos mexer bem, abaixar o fogo, né? Vai mexer bem pra gente transformar essa abóbora aqui em um purê. Percebe que no lugar do leite eu coloquei o caldo, no lugar da manteiga, azeite. Por quê? Porque eu quero que predomine o gosto da abóbora. Essa abóbora, ela é muito saborosa. Consistência de purê, tá vendo? Consistência de purê. Então não preciso colocar mais caldo aqui. O que eu vou colocar aqui é o sal. Vou pôr um pouquinho de sal aqui. Por que um pouquinho? Porque o queijo coalho já tem sal. A gente deixa aqui, ó, esquentar mais um pouquinho. A gente vai provar esse purê. Uma delícia. Então, depois que esse purê ferveu, né? Ó, tá borbulhando aqui, tá vendo? Você vai desligar o fogo. Desligou e com ele quente ainda, você vai colocar o queijo coalho. Ó.
Vamos mexer rapidamente. Vamos provar novamente, ó. Como o queijo coalho tem sal, então é importante não errar no sal, tá? Põe bem pouquinho mesmo. Nosso purê tá pronto, ficou uma delícia. Eu vou tirar ele daqui e a gente vai vir fazer o recheio, tá bom? Então, pessoal, ó, o nosso recheio. Lembra que eu falei da calabresa? Né, que a gente ia tirar a pelinha? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa calabresa, ó, simplesmente vai apertar para que a carne saia dessa película, tá bom? A gente vai fazer isso, ó, com toda a calabresa, ó. Ela vai saindo, tá? Vamos separar aqui a carne dessa película, tá bom? Tá bom. E estamos aqui com outra caçarola no fogo. Já tô com um pouquinho de azeite. Nós vamos pegar a cebola e o tomate e vamos jogar sem dó, tá? Pode jogar os dois. A gente vai deixar um pouquinho aqui até murchar, tá? Depois que murchar um pouquinho, a gente entra com o restante. Então a gente vai colocar aqui a nossa pimenta do reino, já macerada. Eu vou colocar um pouquinho de noz moscada raladinha. Bem pouquinho, tá? Eu gosto de colocar geralmente na massa, no purê. Mas dessa vez eu vou colocar aqui na nosso recheio. Temperos novamente, vou colocar também um pouquinho de do Guedes. Vou colocar as folhas de louro. A minha tá bem miudinha aqui, que eu amassei pra colocar no dentro do vidrinho. Gente, esse cheiro tá magnífico. Vou colocar o açafrão. Tempero é tudo assim a olho, tá? Às vezes a gente fala uma colher, duas, tal, mas nunca fica a gosto. Lembra da sriracha? Lá vem ela aqui um pouquinho também, bem pouquinho, tá? Aí vai também da sua preferência. Tem gente que não gosta apimentado. Como já tem aqui o mix do reino, então dosa aí na sua pimenta. A nossa calabresa, tá? A gente tirou a pele, vai dar uma leve esmagada assim, ó. Não precisa esmagar muito não, pode deixar ela bem grosseira, tá? Vou colocar inteira aqui. Tá vendo, ó? Eu deixei aqui, ainda tem uns pedaços, ó, que eu só tirei a pele. Eu vou só dar uma apertadinha. Se você quiser também colocar na tábua e fazer a calabresa na faca, é só dar umas batidinhas de faca e você separa ela. Pessoal, enquanto tá aqui no processo de cocção, você não pode parar de mexer, tá? Para que não queime embaixo. E como é a linguiça, ela é bem sequinha, ela não vai ficar juntando água, tá? O tomate também não. Você vai mexendo até que ela frite bem. Então, quando ela estiver bem fritinha e a gente for colocar lá o ingrediente principal que vai transformar ela em comida de boteco, a gente volta. Então, pessoal, depois daquele processo, né, de cozimento, aquele processo de cocção da nossa calabresa, a gente deixa ela fritar assim um pouquinho e vem com o nosso ingrediente especial, a cachaça. Quem gosta de pinga, levanta a mão! A cachaça fica a sua escolha também, você pode aí colocar uma cachaça artesanal, uma cachaça normal, aí vai da sua escolha. Você vai jogar um pouquinho, vai tombar aqui, porque a gente vai dar uma flambada, tá? Isso se chama flambar. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Vamos flambar aqui um pouquinho a nossa calabresa, né? Pra também evaporar um pouquinho o álcool, né? Da cachaça e deixar um saborzinho assim, aquele saborzinho de churrasco com um toque diferente. O que é o toque diferente? O álcool da cachaça. Canal Caçarola, o seu canal de comida de botequim. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aí o seu joinha, ative o sininho, faça seus comentários, reproduzam as nossas receitas, tá? Não tenham medo de reproduzir. Manda pra mim nas minhas redes sociais, a gente vai colocar aí no término de cada vídeo a foto da receita que você fez, o nome da cidade onde você mora, tá bom? E o seu nominho.
E assim que esse álcool evaporar, eu volto pra gente fazer o empratamento. Recheio pronto, purê pronto. Coloquei a nossa cebolinha aqui por cima, ó. Vou dar uma espalhadinha assim. Não fiquem com medo de colocar a cachaça. Não fica com gosto de álcool. Criança pode comer? Pode. Ninguém vai se embebedar, tá? Já foi totalmente evaporado. Ainda bem. Então tem aqui ramequim. Eu tenho um ramequim aqui de porcelana que vai pro forno, tá? Você tem que comprar aí um produto que vai pro forno. Você pode colocar no pirex grande, pode, tá? Mas o objetivo da caçarola aqui é outro. Como a gente tem o purê e a gente tem uma proteína, então você imagina que a gente vai fazer um escondidinho, tá? É uma base de escondidinho? É. Mas o caçarola, você come ele separado. Esse aqui vai pro forno? Vai. Não necessariamente, só se você não quiser. Como eu gosto, então vai pro forno. E eu coloco aqui também, né, separadamente a calabresa. Mas eu gosto bastante do conceito escondidinho. Vou preparar um escondidinho, se você quiser fazer para sua família. Purê. Você espalha bem o purê no fundo. Você preenche com a calabresa, dá uma amassadinha, tá vendo? Só cobre. Só cobre. E o que você vai fazer aqui? Jogar um pouquinho de queijo parmesão. Que eu vou colocar aqui no nosso purê que tá sozinho e vou colocar no escondidinho, tá? Então você tem duas opções aí para você montar a sua caçarola. Feita essa montagem, a gente vai colocar em uma assadeira grande. Repare, aqui é só o purê, aqui é só a linguiça e aqui é o escondidinho, é o purê, a linguiça, mais um pouquinho de purê e parmesão. A gente vai levar para o forno e depois volta com o empratamento e a nossa prova dessa comida de boteco deliciosa. E olha aí, meus caça-amores, o nosso empratamento de hoje, a nossa caçarola de abóbora cabotiã com linguiça calabresa e queijo coalho. Caçarola, um modo diferente ou um renomado nome para o escondidinho, tá? Então você tem aqui a caçarola, você pode comer ela separado. Aqui o seu purê e aqui o seu recheio, né? Mas eu, né, chefe Anne de Paula, prefiro particularmente o escondidinho. Adoro esse conceito de massa, proteína e massa. Nós vamos provar os dois. Aquela hora chata, né? Que você fica conferindo e eu fico comendo. Olha ela! Molhar o bico. 70 capeta não faz o que a pinga faz. E vamos provar aqui, ó, a caçarola. O que eu faço com a caçarola? Eu pego aqui, tá quente, viu, gente? Ó, tá gratinadinho, tá vendo? Ó? Eu pego aqui o meu tubérculo, coloco aqui na minha proteína. Escutando barulhinho de gratinado? Uma delícia. A combinação perfeita, tá? E vamos pro escondidinho. Escondidinho. Por que será que é mais gostoso, né? Porque tudo que é escondido. Quem será que ela quis me dizer? Vamos tirar aqui a pimenta. Aqui é a pimenta biquinho, tá? Mais conhecida como pimenta de bico. Mas é a pimenta biquinho. Ela é uma delícia. Ela não é uma pimenta ardida, tá? É uma pimenta saborosa. Ela dá sabor. Olha aqui o nosso escondidinho. Não, eu vou levantar que vocês têm que olhar isso aqui. Olha isso. Olha, olha que maravilha. Bacana. Nossa. Um espetáculo. A combinação da calabresa, que é forte, com a cabotiã, que é bem suave, delicada, aveludada, é sensacional. É muito bom. Faço essas receitas aqui do canal.
Essa daqui em particular é uma receita diferente mesmo. Você conhece aí os escondidinhos tradicionais, e esse aqui é um escondidinho diferenciado. É uma comida de boteco gourmet. Façam, provam em casa. Reproduzam as receitas aí, tiram a foto delas, manda pra mim. Gabriel vai colocar aí no final de cada vídeo a sua receita, a cidade onde você mora e o seu nome, tá bom? Eu vou ficar aqui com essa delícia porque é sensacional. O escondidinho é um espetáculo, tá? A combinação perfeita pós-forno. Ah, e eu deixei no forno até gratinar, tá bom? Até gratinar o queijo. Aí você pode deixar o tempo que você quiser para ficar quente ou até gratinar, tá bom? Um detalhe importante que eu sempre me esqueço: ative o sininho, pessoal. Ative o sininho, deixe lá o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês.